Boa tarde, Grupo Sobrapa. Boa Boa tarde. tarde também, Coisas de Cideles. E o professor Siqueira também está aqui falando boa tarde para vocês. Boa tarde a todos, Sobrapa, Coisas Cideles, todos que nos ouvem. E hoje nós estamos aqui, pessoal, para falar de um assunto de extrema importância para quem deseja aprender mais sobre a psique, sobre a mente humana e sobre como nós somos constituídos a partir do eu. E para isso, é uma satisfação para nós e para mim estar conduzindo essa roda de conversa. E o tema central de hoje é o narcisismo, o estádio do espelho e a formação do eu. E nós partimos de uma questão fundamental: como o sujeito se constitui? E essa pergunta, ela atravessa toda a obra de Sigmund Freud e ganha uma releitura estrutural na obra de Jacques Lacan. Nosso objetivo é compreender que o eu não nasce com o sujeito, mas é constituído, é construído a partir da vivência de cada um e de processos psíquicos complexos, envolvendo investimento libidinal, identificação e linguagem. E para iniciarmos, vou me apresentar, meu nome é Cideles, sou psicanalista clínica, sou coach em desenvolvimento humano, sou graduada em coach de desenvolvimento humano, sou pós-graduada em neurociência clínica e também sou terapeuta da TRG. E hoje, pessoal, para iniciarmos, eu convido o meu colega de trabalho, professor José Aparecido de Siqueira. Ele é professor de letras, ele também é professor universitário de letras e de literatura brasileira, além de ser psicanalista clínico, o que mostra que ele tem muito a estar compartilhando hoje conhecimento aqui nessa roda de conversa. E eu passo para ele, para que ele esteja se apresentando para vocês e para que ele comece aí a trazer conhecimento a respeito do assunto, a formação do eu, através do estádio do espelho com relação ao narcisismo. Muito bem, boa tarde novamente, boa tarde, Cideles, boa tarde a Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem. Conforme dito pela Cideles, eu sou psicanalista clínico, né? Professor universitário, pedagogo, mestre em comunicação e letras, pós-graduado em psicologia da educação, enfim, títulos não nos interessa agora, né? O que interessa para nós aqui é discutir o assunto, esse assunto extremamente importante, conforme trazido pela Cideles, né? Extremamente importante, que nos afeta no dia a dia, que nos atravessa no cotidiano. Enfim, falar de narcisismo pode parecer muito comum, muito óbvio, né? Quando falamos de narcisismo primário, secundário, a gente lembra logo do mito do Narciso, a gente lembra do espelho, e é um assunto que nós vamos trazer à tona, né? O estádio do espelho, de Lacan, né? O que ele quer dizer com isso? Por que ele denominou? Em princípio, eu diria que o narcisismo primário é um conceito de Freud que descreve a fase psíquica da criança lá no início, né, nos primeiros tempos, né? E depois disso, depois dos primeiros meses de vida, toda
toda a energia libidinal ela vai se transformando e nós, sem repetirmos o assunto novamente, narcisismo secundário, que já foi debatido várias vezes por nós, né? E aparece mais na vida adulta. E como é que eu alinharia o estádio do espelho, que é um conceito lacaniano, Jacques Lacan, né, que descreve um momento fundamental do desenvolvimento infantil. Isso vai dos 6 aos 18 meses, né, um ano e meio da criança. O que acontece com a criança, segundo Lacan, nesse estádio do espelho? Né? A criança, quando se olha no espelho, né, ela se vê de forma fragmentada, né? Ela tem o corpo fragmentado, não tem uma completude, não tem uma coordenação total. Então, mas ela se identifica com uma imagem unificada. Ou seja, essa 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 imagem, né, vem até do latim imago, usada a expressão até por Lacan, imago em latim significa imagem, né? Então, essa essa unidade que a criança percebe ao olhar no espelho é uma ilusão. É uma antecipação do que vai acontecer depois, né? É o nascimento do eu. Por isso que o Lacan ele traz essa questão, né, do ego, né? É nesse momento que surge o ego, o eu. Mas esse eu não nasce de dentro, ele nasce de fora da imagem. O que é interessante, né? O sujeito se constitui por identificação com uma imagem externa. Ou seja, o eu é, desde o início, uma construção imaginária, há sempre uma alienação. O sujeito se vê onde não está. Isso é importante que digamos. Por que o sujeito se vê onde não está? Né? Porque ele se vê com o olhar do outro. Né? Esse, o Lacan, usa muito a expressão ideal do eu. Depois ele vai falar do eu ideal, que é uma outra contraposição. Os dois se contrapõem, né? Os dois se contrapõem. O ideal do eu e o eu ideal. Vamos, pouco a pouco, definir cada um deles, né? O que a criança vê no espelho não é só uma imagem, é uma imagem idealizada. Então, esse eu ideal é um modelo de completude. Modelo é aquilo que o sujeito passa a querer ser. Isso acontece muito no Instagram, acontece muito nesses posts que as pessoas colocam na rede social, né? É a imagem que eu gostaria de ser. É a mesma coisa. Eu gostaria de ser assim, mas não sou, eu sou isso que está aparecendo aí, né? Então, quando o Lacan traz para a gente o estádio do espelho, é justamente o momento em que o ideal do eu se funda. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a criança se vê como inteira. Ela cria uma imagem ideal. Ela se identifica com essa imagem. Essa imagem vira referência. Nasce o ideal. Nasce o ideal. Em outras palavras, o sujeito passa a se medir por uma imagem que nunca coincide com ele mesmo. Olha que interessante isso, né? Por quê? Porque sempre vai ter uma busca constante da criança, depois do adolescente, por uma completude, né? O Lacan, ele caminha um pouco mais na discussão teórica dele, dizendo assim, que o eu não é não é a verdade do sujeito. O eu é uma ficção necessária. A identidade é sempre construída sob uma falta. Ele vai falar muito dessa falta que deve ser preenchida, né? Isso, de certa forma, dialoga com a ideia de que você trouxe antes. Qual a ideia que eu trouxe antes, né? Que nós trouxemos antes. O sujeito se constitui a partir da falta, não da completude. Ou seja, sempre falta alguma coisa para completar aquele organismo, né?
O espelho na vida adulta acontece na clínica. O que Jacques Lacan descreve? Descreve que no estádio do espelho não fica na infância. Ele estrutura a vida inteira. Por isso que é interessante, Sidéris, que nós discutamos isso mesmo, né? Uma fase importante da criança, né? Que isso vai repercutir na vida adulta. E falando do narcisismo, que foi tocado antes, né? Esse narcisismo ele vai estar associado, o narcisismo vai estar associado à questão do eu, à questão do ego, à questão do espelho. Por quê? Porque investe fortemente na própria imagem. Precisa ser visto, reconhecido, validado. Depende do olhar do outro. Porque o eu nasce no olhar. O eu, é importante que digamos isso. O eu nasceu no olhar. Né? Até tem aquela historinha da espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Olha só, né? A gente lembra disso na história infantil. E eu acho que a Branca de Neve, se não me falha a memória, né? Se eu não me recordo, se der, pode me ajudar a lembrar disso. Você acha que é a Branca de Neve que olha no espelho, A espelho meu? madrasta. A madrasta, A isso. madrasta que tem essa fala. É ela que tem essa fala, né? Sim, aí ela Espelho, descobre espelho que a meu. Branca de Neve está tão bonita quanto ela e até mais, né? Aí, ó, tá vendo? Então, aí, olha só a questão do espelho, do narcísico aí, né? Então, o que significa hoje, né, nos nossos dias? As redes sociais. Instagram, selfies, filtros, né? É uma comparação constante. Então, é uma sensação de nunca ser suficiente, sempre quero mais, sempre quero preencher essa falta. O sujeito se mede por um ideal de completude que não existe. O que acontece nas relações amorosas, né? Alguém que encarna o ideal do eu. O acontece nas relações amorosas, né? Alguém diante de quem eu posso sustentar minha imagem ideal. Então, acontece também, isso, de certa forma, explica o quê? Explica as idealizações intensas, né? Eu idealizo muito, mas não acontece. Aí eu vou lidar com a frustração, que é uma outra questão que a gente pode discutir depois. Existem as decepções bruscas, né? Então, quando a imagem ideal falha, surge o quê? Angústia, uma sensação de fragmentação, uma queda narcísica. É como se o espelho quebrasse. O espelho quebrou, perdeu a imagem, o que acontece? Eu não me enxergo mais, né? Então, o Jung tem uma passagem interessante, Alcides, que ele fala do self, né? Existe um centro psíquico chamado self, que representa a totalidade do ser. Então, há uma ideia de unidade possível, mesmo que nunca perfeita. Até o Jung entra, né? Então, nós estamos falando de Lacan, do Freud, o Jung permeia por esse assunto, e para o Lacan, não existe totalidade plena. O eu é uma construção imaginária. O sujeito é estruturalmente dividido. Há uma diferença entre o Jung e o Lacan, é que, segundo Jung, é um caminho em direção a si mesmo, que é o self. E por Lacan não há si mesmo completo, há falta. Então, e o Lacan vai falar da linguagem, do desejo. O Lacan trabalha muito com a linguagem, né? Que a linguagem, o desejo se manifesta através da linguagem. E o que acontece, né? Não se trata de curar o sujeito, tornando inteiro, mas de fazê-lo lidar com o que nunca será inteiro. É o que acontece na clínica, né? Na análise, na terapia. E eu não sei se valeria a pena contar uma historinha, mas é uma coisa eu gostaria de falar agora para vocês, né? Conta a historinha, Siqueira. Hã? Conta a historinha, é muito importante. As pessoas, né, elas aprendem através das histórias, né? Ah, sim. Então vamos lá Pode na... contar quantas quiser.
Vamos lá na historinha, então. Tem uma historinha interessante que... Deixa me ver aqui. Da questão do Lucas, acho que é isso, Lucas. Eu não estou localizando, mas... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Achei, Cideres. Quem procura, acha, né, Cideres? Sim. Muito bem. Historinha número 1, para a gente abrilhantar esse assunto teórico nosso, que pode parecer maçante, né? Para quem nos ouça, alguém pode estar pensando, puxa, mas que assunto chato, que assunto pedregoso esse. Não é pedregoso, ele acontece conosco, acontece com todos nós. E quando nós, né, Cidélia, nós psicanalistas adentramos nessa história, nós vivemos o cotidiano. E Então, nós a história podemos número ajudar as pessoas através desse conhecimento. E elas podem se autoajudar através de olhar para si próprio, entendendo como é que funciona. Isso, muito bem falado isso. Então, o objetivo nosso é ajudar as pessoas, na medida do possível. Então, Lucas, o garotinho, sempre buscava ser o melhor desde criança. Percebia que sua mãe sorria mais quando ele tirava boas notas ou se comportava de maneira exemplar. Aos poucos, ele aprendeu que ser amado estava ligado a corresponder a uma imagem específica. Inteligente, calmo, perfeito. Na adolescência, ao se olhar no espelho, Lucas não via apenas seu corpo, mas uma imagem idealizada de si mesmo. Alguém que nunca falha, nunca decepciona. Contudo, qualquer erro gerava nele uma angústia desproporcional, como se estivesse perdendo valor enquanto sujeito. Na vida adulta, Lucas tornou-se bem-sucedido, mas profundamente inseguro. Sua autoestima dependia do olhar do outro. Ele não buscava apenas reconhecimento, buscava sustentar aquela imagem ideal construída no início, né, no início da sua vida, né? E dependia do olhar do outro, né? Isso ele ficava sempre nessa dependência. Se não houvesse esse olhar do outro elogioso, essa contrapartida, ele se frustrava, ele ficava angustiado. Qual leitura, qual leitura psicanalítica a gente faz disso? É isso, essa ideia você pode comentar, se ela quiser, né? Aqui o ideal se constitui a partir do olhar materno, internalizado como modelo de perfeição. O narcisismo, nesse caso, sustenta-se na identificação com uma imagem idealizada que encobre a falta estrutural do sujeito. Olha só nessa historinha. Alguns elementos que nós já discutimos, né? Essa imagem idealizada. Né? Então, a mãe, no caso aqui, o olhar materno, né? Puxa vida, meu filho só tira notas ótimas, ele é ótimo. E isso, se o menino Lucas se frustrasse, quebraria esse espelho. Em outras palavras, tá? Porque, puxa vida, eu não estou acostumado a isso, não estou acostumado só a esse olhar internalizado como modelo de perfeição. Não é assim, né? Isso acontece conosco no dia a dia. Você imagina perfeição, alguns pais até cobram demais os filhos, se você não tirar nota boa, você não é nada, tá? E aí? E a criança fica com aquele ideal de perfeição, de busca da perfeição, nem sempre acontece. Isso para falar da escola. Se nós trouxermos isso para a vida nossa profissional, é a mesma coisa, né? Bom, enfim, depois eu conto a historinha número 2. Você quer comentar alguma coisa, Cidelis? Sim. Então, Siqueira, o que acontece nesses casos é que a criança, cada um de nós na infância, a gente internaliza um modo de agir de acordo com a criação que nós recebemos, de acordo com a vivência de cada um de nós. Então, pessoal,
Ao longo aí de toda essa colocação, nós percebemos, né, que existe uma tensão entre a constituição do sujeito e a sua fragmentação, sua alienação. Ele espera ser aquilo que ele idealizou, o que os pais idealizaram para ele. Por isso que nós vemos, assim, muitas pessoas, às vezes, quando são criadas desde pequenininha em certos grupos, e veem determinado tipo de cultura, eles pensam que aquilo ali é uma verdade. Mas o que é uma verdade? A verdade é a verdade que cada um de nós traz desde a infância. A minha verdade não é a verdade de uma pessoa que cresceu acreditando que a cultura dela é totalmente diferente da minha. A cultura daquela pessoa faz ela imaginar que as pessoas têm que agir de determinada forma. Já a minha cultura me faz acreditar que aquele modo de vida não é legal. Então, a verdade de cada um de nós vai depender de quê? Da nossa criação e da nossa vivência, da nossa constituição psíquica desde a infância. Então, assim, muitas pessoas pensam a verdade disso ou a verdade daquilo é essa, mas a verdade de cada um está de acordo com a sua vivência, com as suas experiências que ela teve. Então, o reconhecimento de si no espelho não é apenas um momento de constituição pessoal, mas também de separação, de alienação da estrutura real do sujeito, de uma imagem inteira, quando na realidade a criança se vê ali como ela se olha no espelho e se acha mais bonita e mais completa do que ela é. Mas, na verdade, ela ainda não consegue nem andar. Ela, de 6 a 18 meses, ainda está aprendendo a caminhar e ela se vê como se fosse completo, como se fosse inteiro. E é assim que, na maioria das vezes, a gente se vê. Por isso que, muitas vezes, existe frustração numa escola, numa sala de aula, em um grupo específico, porque as pessoas esperam que os outros ajam de acordo com a cultura que ele ali ou ela adquiriu. Isso não é uma realidade. Por quê? Porque para o outro a verdade é outra. Para o outro, aquela cultura e aquela realidade, muitas vezes que aquelas outras pessoas adquiriram, iria oprimi-la. Por quê? Porque a verdade de cada um de nós é de acordo com a vivência de cada um de nós, com a internalização de cada um de nós, do nosso modo de vida, e está tudo bem. Por isso, nós precisamos de olhar e perceber que a minha verdade não é a sua verdade, que o meu modo de ver as coisas não é o mesmo que o do professor Siqueira. Nós temos, talvez, culturas diferentes. Então, nós precisamos estar nos olhando de acordo com... para a gente ter um eu saudável, de acordo com a nossa realidade, fazendo tratamento psicanalítico para a gente perceber onde é que nós podemos nos adaptar à cultura do outro, porque onde vai o limite de um, começa o do outro, para que haja respeito, para que haja também uma boa vivência, independente das diferenças culturais que as pessoas têm. E aí eu vou contar uma historinha também aqui sobre João. João sempre foi elogiado por suas conquistas, boas notas, comportamento exemplar, reconhecimento constante, e aprendeu cedo que ser admirado era essencial. Cada conquista era como um troféu, mas um troféu precisava ser visto. Será que um troféu realmente precisa ser visto? Para ele, precisava. Com o tempo, passou a sentir um vazio estranho quando ninguém elogiava ele. Nada parecia ter valor. Então, João trabalhava, pegava todo o seu dinheiro para estar ali comprando a aprovação dos amigos,
dos lugares onde ele participava, né? Na escola, na sua igreja, na sua sociedade, para que ele se sentisse que tinha um valor. Por quê? Porque muitas vezes, para ter o reconhecimento do outro, é necessário um certo pagamento. E esse pagamento, muitas vezes, envolve mais do que você deseja dar. Um dia, João conquistou algo importante, mas não contou a ninguém. E esperou sentir orgulho, mas sentiu apenas um silêncio ali. Então, pessoal, nós podemos nos interrogar: o valor das nossas conquistas está em nós? Está em como eu me vejo, em quem eu sou? Ou o valor da minha conquista vai depender do olhar das outras pessoas que nos validam? De eu comprar a amizade, de eu comprar o carinho, de eu derrubar alguém para eu subir um degrau? Será que é necessário? Então, nós precisamos olhar realmente para vermos até onde nós queremos ir para ser validados, para ser olhados, para ser amados e admirados. Porque nem sempre o que é verdade para mim é verdade para você. Nem sempre aquilo que parece bom para que eu seja vista é realmente bom. Porque muitas vezes as pessoas podem se envolver até mesmo em crimes para conseguir um eu inteiro que ela espera desde a infância, mas ela não tem. Porque, na verdade, a realidade dela é outra. E a gente pode viver, sim, com a realidade mais simples e ser feliz. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso, voltando aqui para o professor Siqueira. Muito bem. Dito isto, Cideres, eu citaria um caso de um rapaz de 32 anos, que ele trabalha com marketing digital, e falou certa vez: eu sei que sou bom no que faço, mas quando um post, né, não performa, eu fico destruído. Parece que eu não sou ninguém. Aí ele vive checando as redes sociais, né, percorrendo Instagram, Facebook, TikTok, todas essas ferramentas, né? Aqui há uma oscilação entre a grandiosidade e o vazio, né? Porque ele busca validação constante. É isso que nós estamos falando, né? Você sempre está procurando validação, porque o seu eu ideal, né, ele está aí pulsando. Numa leitura lacaniana, nós temos um sujeito colado ao ideal de eu, né? Já falamos disso lá no começo, o ideal de eu, a sua consistência depende do olhar do outro. O espelho, agora, é o algoritmo público. Olha, o espelho pode ser representado por diversas coisas, né? Nesse caso, é um algoritmo público. Quando o olhar falha, há uma queda narcísica, porque está sustentado no imaginário dele, né? O problema não é a vaidade, é que o sujeito é a própria imagem, sem reconhecimento, sensação de inexistência. Ou seja, tem que ser reconhecido o tempo todo, né? Isso precisa perguntar, né? Ou precisamos perguntar: quem é você quando ninguém está vendo? Né? Eu posso perguntar isso para um paciente meu numa análise, numa terapia, né? Quem é você quando ninguém está vendo você? Para ver a resposta. Eu responderia, Siqueira, que eu sou a Cideres, que gosta de pegar cimento, fazer massa, pegar pedrinhas que eu encontro pela rua e inventar arte para eu pendurar pela minha varanda e plantar flores. Olha que interessante, está vendo? Então você conseguiu responder, né? Ou seja, você faz isso sozinha, nas suas plantas, nas suas pedrinhas, nas suas pinturas, nos seus desenhos, no cuidado da sua casa, enfim. E essa resposta
que deveria ser dado, né? Não ficar dependendo do olhar do outro, né? Aí eu vou caprichar nisso porque tem alguém olhando, eu vou lavar meu carro porque tem o meu vizinho olhando, nada disso. Eu lavo meu carro porque eu quero meu carro limpo, bonito para mim, né? Não precisa Sim. olhar do outro para validar isso. Isso Eu acontece até planto flores porque eu acho bonito, porque eu gosto, que alegra o ambiente para meu viver, para eu ficar feliz, para eu me sentir bem, Claro, claro. né? Isso é importante até numa roupa que você veste, né? Às vezes, Sim, eu vou colocar essa roupa porque fulano gosta. E aí, né? Mas eu me sinto mal porque eu vou vestir porque o outro gosta, necessariamente não, né? Eu tenho que me sentir bem com aquilo que eu faço, que eu tenho. E o Jung, ele fala da inflação, né? A inflação do ego. Fica com o ego inflado. Há uma necessidade de integração da sombra. O Jung fala muito de sombra, de ânima, de ânimos, né? E aqui é um afastamento do self. Um outro caso interessante, Cidéres, é uma mulher de 27 anos. Olha aqui, ó. Ela diz assim: eu me arrumo, tiro fotos, mas sempre acho defeito. Parece que tem sempre alguém melhor. Essa comparação constante, né? Ela reforça o quê? A baixa autoestima, uma dependência de aprovação amorosa. Ela tem uma dependência do olhar do outro, né? Como é que o Lacan vai ver isso daí? O ideal do eu funciona como instância cruel. Por quê? Porque é uma imagem ideal inalcançável, há uma distância constante entre o eu real e o eu ideal. Enfim, vai causar um sofrimento, né, dessa distância. O espelho aí virou juiz. Olha o espelho. Quando o Lacan fala do estádio do espelho, ele traz o espelho como uma ferramenta indissociável da nossa vida. para mostrar o ego, né? O Mostrar o desejo ego. do reconhecimento. Isso. Então o espelho virou juiz, olha, julgador. Eu avançaria um pouco mais, viu, Cidélias? Eu avançaria até. O que é o juiz? É o superego, né? É aquele que dita, Sim. né? Que dita as normas, as leis. Então, o que acontece, né? O Jung, ele vai falar do persona, que é uma persona rígida aí, uma necessidade de individuação. Uma, um outro relato que eu poderia trazer para exemplificar isso que eu falo, né? O amor como espelho, de novo espelho, olha. Um homem de 40 anos. No começo, ele falando, eu acho que ele fala da esposa aqui. No começo, ela era perfeita. Depois comecei a ver defeitos e perdi o interesse. Quem que não traz essa questão para nós, né? No set analítico. Quem que já não deparou com isso, né? Na sua vida diária? No começo ela era perfeita. Depois comecei a ver defeitos e perdi o interesse. O que é isso, né? São relações intensas e curtas. Há uma idealização. Eu idealizo muito, não é verdade? E Como é que o Lacan pessoas vê isso? perfeitas não existem. Com certeza, com certeza. Perfeição não existe. Então, no início, o parceiro encarna o ideal. Depois, a realidade quebra a imagem. Qual que é o resultado? Queda do desejo. Essa tríplice aqui, instância, mostra essa questão do sujeito aí, né? Ele não ama o outro, ele ama a imagem do outro. O problema não é a escolha errada. E o outro traz para ele como vantagem com a imagem que o outro faz ele refletir ali, né? Usa o Exato, outro como espelho para mostrar a si próprio através daquele outro. exato. Enquanto o outro supre a necessidade dele de espelho, ele tem interesse. Não Isso, está suprindo mais, então o interesse vai embora. perfeitamente, perfeitamente. E aqui é aquela historinha da menina agora, a menina que queria ser vista. Só para elucidar um pouco mais esse caso nosso. Sim, claro. Ana era uma criança silenciosa. Em casa, seus pais estavam sempre ocupados e raramente notavam suas pequenas conquistas. Um dia, ao desenhar
sua professora elogiou o seu trabalho diante da turma. Foi a primeira vez que Ana sentiu que realmente existia para alguém. A partir daquele momento, Ana passou a desenhar incessantemente, não apenas por prazer, mas para reencontrar aquele olhar que a reconhecia. Criou então uma imagem de si, a menina talentosa, especial, digna de admiração. Com o tempo, Ana passou a depender desse reconhecimento. Quando não era elogiada, sentia-se invisível, como se deixasse de existir. Isso acontece, né, quase todos os dias. Qual que é a leitura psicanalítica que a gente faz disso? Aqui, o eu ideal se constitui a partir do olhar materno, internalizado como um modelo de perfeição. Aqui eu acho que eu li o pedaço errado. Ah, tá. Então, o que aconteceu, né? Ela foi elogiada pela professora, e se ela não fosse elogiada ali para frente, ela se frustraria. Então, esse é um comportamento que deve ser reeducado, né? O Cideres, essa questão do espelho que o Lacan traz para nós, ele serve como um elemento que sustenta o eu, né? Digamos, sem o espelho social, o sujeito encontra falta estrutural, surge angústia. Então, o eu é sempre sustentado por aquele olhar social, né? E o Jung diz que há uma crise do início da individuação, há uma queda da persona. Enfim, um outro caso interessante que pode ilustrar um pouco mais é um adolescente de 19 anos. Ele, para variar a rede social, né? Ele fala assim: posto e fico esperando. Se ninguém reage, eu apago. O que nós denotamos aqui? Ansiedade, dependência de feedback, construção de identidade online. Cada curtida para ele é uma confirmação. Você existe, você é admirado, né? Mas fora dessas fotos, ele se sente diferente, menos seguro, menos inteiro. Tá vendo? Eu acho assim. Aliás, se der, eu vou fazer um parêntese aqui, né? Essas redes sociais, essa questão de tá prejudicando muito a juventude, a adolescência, sabe? Os adolescentes, eles estão entrando numa seara perigosa desse narcisismo, dessa coisa de validação, né? Sim. E isso é um prejuízo para depois você tentar voltar ao seu eu anterior, E né? Siqueira, isso traz para nós uma reflexão, né? Qual é a distância entre a imagem que mostramos e aquilo que realmente somos, né? E aí eu queria falar aqui um pouquinho. Então, pessoal, a partir dessas exposições, nós podemos articular o Sigmund Freud e também aqui o Jacques Lacan. Em Sigmund Freud, o narcisismo fornece base da energia da constituição do eu, ou seja, do investimento do desejo, do investimento libidinal da pessoa. O que eu desejo, o que eu passo a ver como o meu desejo é o que eu vou buscar. E se eu não consigo, ou se o outro não vê, será que isso vai me causar uma frustração? Se eu falo que pedra é pedra, pedra tem que ser pedra, nem que eu derrubo o outro, eu jogo o outro na ladeira, a minha palavra tem que valer, mesmo que eu esteja destruindo, seja lá quem for. Eu tenho que observar esse detalhe. Será que eu, para manter o meu eu, o meu ego, não importa, eu vou fazer qualquer coisa em busca disso? Então, nós temos que olhar, porque quando a pessoa age assim, ela vai para o crime, ela em qualquer lugar destrói pessoas, destrói famílias, destrói vidas. Já, então, esse investimento libidinal
onde a frustração não é admitida, é um narcisismo que é doentio, é patológico. Já Jacques Lacan, ele fala do estádio do espelho, fornecendo a forma de imagem que organiza a experiência de se perceber um eu, muitas vezes, além do que o sujeito é, como quem fica esperando aí, o professor disse, as curtidas, né? E é essa imagem, muitas vezes, alterada de percepção de nós, enquanto sujeitos, que organiza a experiência do eu de muitas pessoas. E dessa forma, nós podemos compreender que o eu, ele se constitui, como o professor Siqueira tão bem colocou, não de maneira interior, não de uma maneira real, mas através do outro. Só que existe aí um erro. Se eu precisar, de maneira exagerada, da validação alheia, quem sou eu? Cadê o meu eu real? Né? E nós podemos aqui, dessa maneira, compreender o que Freud fala a respeito da libido, e Jacques Lacan nos traz o conceito de imagem, né? E linguagem, que é introduzida pelo outro. Então, Jacques Lacan, ele traz a linguagem como introduzido pelo outro. Eu vou me acreditar uma pessoa que é bem vista através só do olhar do outro, e o meu olhar, e o que eu faço, e o que eu sei que eu tenho feito a minha vida inteira pela sociedade, pela minha família e por mim, porque eu preciso de ter o meu próprio amor por mim. Não é só o amor do outro que me valida, eu preciso olhar para mim e me ver, porque senão o outro vai tirar muito proveito da minha pessoa, e aí sim eu vou perder minha autoestima, eu não vou poder, coisas pequenas não me darão prazer, e eu tenho que ter prazer e o direito de sublimar e fazer minhas escolhas, porque isso é saudável. Nós precisamos de não estarmos focados apenas no olhar do outro, mas nós precisamos de olhar para nós e ver o que é que eu gosto, mesmo que desde plantar uma plantinha, até pintar um quadro, até fazer um vaso de barro, até tocar um piano, ou mesmo estudar, como eu mais o professor Siqueira gostamos, e sim, querer aprender mais, porque é um direito de todo mundo. O ensino não é privilégio de uma pessoa só. Eu falo isso porque hoje, por exemplo, em lugares onde a gente participa, tem pessoas que, por exemplo, elas acham que ser psicólogo, ela é psicólogo, não aprende, e acha que aquilo lá é só dela. Outros não podem. Mas eu estudei na faculdade e tal. Gente, nós todos temos o direito, e hoje está muito fácil. Se a gente desejar, nós podemos, através das redes sociais aqui, adquirir conhecimento. E isso é um privilégio para todo mundo. Então, todo mundo pode adquirir, se quiser, aqui, através das redes sociais, nós podemos usar de uma maneira benéfica. Nós podemos aprender a pintar, podemos aprender a tocar, podemos sublimar de maneira positiva. Nós não precisamos apenas fazer coisa para que o outro veja. Nós podemos fazer coisas para ajudar a sociedade a olhar para si enquanto sujeito e perceber como pode melhorar a si mesmo e ajudar a humanidade, como o professor está falando dos jovens, a se olhar e serem mais felizes. Chegou numa festinha, chegou num almoço familiar, guardar os celulares e realmente terem ali uma participação ativa, onde as pessoas vão interagir uns com os outros. Mas aí, falando sobre isso, né, essa é são onde é que quando o eu, ele está passando, está sendo visto de uma maneira fragmentada e doentia, trazendo um narcisismo que é patológico, ele não é saudável. Nós estamos olhando para isso e querendo ajudar você a perceber que você não precisa de validação de ninguém. Você pode ter a sua solitude, gostar de você no seu jeito de vida,
não é porque você vive num espaço grande que tem que ser festeiro. Cada um de nós tem o direito de fazer coisas que lhes façam bem. E isso é um direito de cada um ser a sua própria pessoa, com a sua subjetividade, sem esperar a aprovação alheia. Porque a aprovação alheia traz depressão, e a depressão traz patologia, e a patologia pode levar até ao suicídio, e é uma coisa que nós não queremos. Então, nós precisamos cuidar de nós, enquanto sujeitos, sem precisar de validação de outros. E com isso eu passo novamente para o meu querido amigo professor José Aparecido de Siqueira, para ele estar terminando essa nossa fala. Muito bem. Quando a gente fala de validação desse eu, do ego, né, ele se confirma como real, coerente e digno de valor através do reconhecimento externo, é o que mantém o ego de pé funcionando no dia a dia. Então, reconhecimento externo. Em que níveis é que acontece isso aí, né? Na validação externa, vem do outro, um elogio, um olhar de aprovação, um papel social reconhecido, um vínculo que diz, você existe para mim. Desde a infância, a criança precisa que o cuidador reflita de volta uma imagem positiva dela para formar um ego minimamente sólido. Na vida adulta, isso continua. De que forma? Pertencimento a um grupo, sucesso no trabalho, afeto de pessoas próximas. Sem esse espelho, novamente a palavra espelho, externo, o ego fica instável e busca validação de forma compulsiva. O que acontece na validação interna? É a capacidade do ego de se sustentar mesmo sem aprovação imediata. Vem da coerência entre o que você sente, pensa e faz. Quando suas ações batem com seus valores e você consegue tolerar a frustração sem desmoronar, o ego se valida por si só. Isso se constrói com autonomia, limites e integração de falhas sem vergonha paralisante. Então, aqui nós encontramos um paradoxo. O ego precisa de validação para se estruturar, mas se depender só dela, ele fica frágil. Quem depende exclusivamente do reconhecimento externo vive numa montanha russa. Um dia de crítica e a estrutura balança. Por isso, a maturidade psíquica envolve desenvolver validação interna para que a externa seja um acréscimo e não a condição da existência. Como é que nós vemos isso enquanto psicanalistas? Freud viu o ego como mediador entre o id, o superego e a realidade. A validação é o que permite ao ego sustentar essa mediação sem se fragmentar. Já para Lacan, o ego é, em grande parte, uma construção imaginária, baseada na imagem que o outro devolve. A validação seria, então, um reforço dessa imagem, mas também uma armadilha, porque prende o sujeito à identificação. Então, Cideres, o caminho mais sólido é integrar as duas, usar o reconhecimento do outro como combustível, mas não como oxigênio. O oxigênio vem de você. Conseguir se reconhecer, mesmo nos dias em que ninguém aplaude. Então, isso, para encerrar a nossa fala, Cideres, acho que nós estamos caminhando para o final, isso nós podemos esbarrar até numa neurose aí, né? Neurose. O que acontece com o espelho? A imagem do eu se forma, mas ela é mediada pela linguagem e pela lei. Você cai numa neurose ou pode cair numa psicose também, né? Porque o neurótico pode escorregar o pé e ir lá na psicose em alguns momentos, quando passa do limite dele. Exatamente. Quando passa do limite, muda o jogo. Ele vai para a psicose. Aí, o que falha na psicose, segundo Lacan, né? Aí aparece o nome do pai, né? O nome do pai, que não é... que nós já falamos algumas vezes, e não há uma mediação simbólica da imagem, o sujeito fica mais exposto ao imaginário ou ao real sem simbolização. O espelho não é amarrado pela linguagem.
Ou seja, se nós não trabalharmos bem essa questão, né, de trabalhar o eu ideal e o ideal do eu, fazer um equilíbrio entre os dois e ficar dependendo da validação do outro, nós tendemos a neurose de forma mais suave e a psicose de forma mais grave. Aí Isso. eu encerro minha fala, Cideres. Se você quiser partir para o final. E nós agradecemos a todos vocês aqui que estão nos assistindo no Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Convidamos vocês a se inscrever, procura aí, ó, Sobrapa, para você se inscrever, e também canal Coisas de Cideres, se inscreva também. E nós convidamos vocês a participarem nas aulas do Grupo Sobrapa. E aqui no Grupo Sobrapa nós temos vários psicanalistas que estão à disposição para atender você. Você pode deixar nos comentários do Grupo Sobrapa ou nos comentários do canal Coisas de Cideres o seu telefone falando: gostaria de um tratamento psicanalítico. É pago, mas não é um preço caro, e nós podemos entrar em contato com vocês. Muito obrigada, dê um like se fez sentido para você, aqui no canal Coisas de Cideres, aqui no Grupo Sobrapa, e nós agradecemos a presença de todos. Que Deus abençoe o seu lar, o nosso lar, meu lar, o lar do professor Siqueira, e que Deus nos dê para todos nós muita paz. E até a nossa próxima aula, que será na próxima semana, a respeito de mecanismos de defesa, porque narcisismo é um mecanismo de defesa, e a semana que vem será outro tema. Mas aguardamos todos vocês. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde.